nome é Eloy Porto, o instrumento é trombone. Washington de Barros, trompete. Eduardo Marchiori, banjo. Renato Abreu, washboard. Alexandre Rodrigues, tuba sousafone. Nós somos a Orleans Street Jazz Band. Essa formação começou em Ilhabela, eu e o Alessandro. A gente estava tocando com outra formação, com outra banda, e aí entramos numa assim de vamos montar a nossa banda? Vamos. Aí chamamos o Renato, o Eloy e o Washington e montamos a Orleans Street Jazz Band. O nosso palco é na rua. O Festival Cena Brasil Internacional é um festival de teatro com 23 espetáculos, 14 nacionais e 9 estrangeiros, 116 inéditos no Rio. O Estúdio Móvel vai conversar hoje com o Sérgio Saboia, idealizador do festival, que vai contar tudo sobre o Cena Brasil Internacional aqui pra gente. Oi, Sérgio, bom te receber. Bom, a gente vai ter bastante assunto, né? Então vamos começar lá atrás, porque você é formado em Direito e se encontrou no teatro, né? Como foi que o teatro chegou na tua vida? Foi através de um amigo que é escritor, escreveu um espetáculo chamado Coração na Boca e me convidou para produzir. Na época eu achei que isso era uma loucura, que não fazia sentido eu fazer espetáculo, ele insistiu. E esse espetáculo teve uma trajetória aqui no Brasil e acabou viajando para o exterior. E aí começou a minha carreira no teatro. E o Coração na Boca fez mais sucesso lá fora do que aqui? Foi mais bem sucedido fora do Brasil. Agora tem uma coisa, começou, tem que ir até o fim. Também acho. Começou, tem que ir até o fim. De lá para cá, você já produziu inúmeras companhias, né? São companhias com trabalho continuado. O pensamento sobre esse festival hoje surgiu nessa trajetória, na observação das dificuldades do artista, de troca artística, a dificuldade da itinerância para o exterior. Os grupos brasileiros não itineram para o exterior por várias razões, e a principal delas, a ausência de subvenção para isso. Então, a gente não tem representante. Ano passado, no universo de 1.500 espetáculos em avião, nenhum brasileiro. E em Edimburgo, 2.500 espetáculos, um brasileiro, viajando por conta própria. Raramente a gente toca em algum lugar fixo em São Paulo, né? Por ser uma banda itinerante, então a gente está sempre trabalhando, a gente está sempre rodando, né? Então, o forte da banda atualmente tem sido eventos, convenções, feiras, feira de exposição.
E aí, no caso, que nem esse evento, né, que está acontecendo aqui em Rio das Ostras, né, que para nós é uma grande honra estar participando, né, onde os melhores do mundo estão no melhor do Brasil. O mais audacioso mesmo é divulgar o jazz aqui no Brasil. E lógico que aquele sonho de tocar na terra do jazz, né, no berço do jazz, é o sonho de todo músico, né? Independente se ele toca jazz ou não, né? Conhecer New Orleans, respirar um pouco daquela magia. Vocês devem ter assistido inúmeros espetáculos para fazer essa triagem, né? Como é que foi feita a curadoria? A curadoria é feita pelo Celso Cury e a Dani de Jade, uma pequena contribuição minha. E, na verdade, o que norteou essa escolha foi o mérito artístico. Porque o problema do teatro, ele não é de um tipo de teatro. Todo teatro tem problema em relação ao que a gente está falando, da itinerância, da ausência de troca artística, do mergulho. Nós não chamamos grupos para fazer apresentação. Nós chamamos grupos para ficar 11 dias em residência, com palestra, demonstração de trabalho, workshop entre os grupos. O trabalho é só uma apresentação do trabalho é só a consequência disso. E essa itinerância é dos artistas que vão circular e o próprio festival vai até outras cidades. Na verdade, com o mesmo conceito. Só que mudam as companhias para que essa residência seja ampliada e favoreça o maior número de grupos brasileiros possível. Muitos festivais de teatro é basicamente uma mostra, né? É um espaço para que o público não precise ir até o espetáculo vem até o público. E aí você me fala desse mergulho. Como é que tá os artistas? Imagino que para eles é um desafio tanto. É uma imersão. É uma imersão e como eu disse, eu acho que o trabalho, a mostra, é o resultado de um trabalho de um artista. Todo mundo quer ver o espetáculo e o que nos interessa é o processo. O espetáculo é resultado desse processo. Apresentações, estava todo mundo sempre perguntando se a gente tinha CD já ou não, e aí, em cima dessa procura até que a gente acabou partindo para a gravação, ficou muito bacana. Por mais que a gente faça, né, também nas apresentações de rua, algumas músicas com voz, às vezes não fica exatamente naquele primeiro plano como está no disco, ficou um disco bem bacana, com o espírito da banda. Eu diria que, infelizmente, o interesse dos jovens não está crescendo, mas não porque o jazz deixou de ser algo atraente. Talvez porque hoje não seja tão divulgado quanto já foi. Ou as pessoas, por mais que exista a internet, as pessoas que quiserem ter o acesso, mas as pessoas não estão chegando. E a gente pode falar isso com muita autoridade, porque todas as nossas apresentações enche de gente, as pessoas curtem. Infelizmente, a nossa grande mídia
não dá mais, não tem mais espaço, não só para o jazz, como para vários outros estilos. O que é uma pena, porque no nosso caso é muito claro isso. Se chegar até essas pessoas vão gostar. Porque nas nossas apresentações, por exemplo, quando é em rua principalmente, é difícil você estar num lugar e as pessoas não pararem, as pessoas não abrirem um sorriso, as pessoas não gostarem daquilo. Meu nome é Estênio Matos, eu sou o produtor do Festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras. Nessa data festiva, que são os 10 anos do festival, uma data muito significativa para nós. É um festival, né, que começou em 2003, com um público de 5 mil pessoas, e hoje em dia nós temos uma expectativa de 120 mil pessoas. 4 palcos, um festival realmente consagrado pela mídia nacional e estrangeira, que veio crescendo ano a ano, e foi assim uma grande emoção estar comemorando essa data. Desde a sua criação, o Festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras, com muita honra, a gente viu, contribuiu para o crescimento dos festivais no Brasil. Sabe, a gente acompanha isso, as pessoas falam isso para a gente, os jornalistas todos. Então, é uma coisa muito legal e também para mostrar que quando as pessoas querem fazer um evento cultural, têm vontade, ele pode acontecer. A nossa ideia é aumentar o número de dias dos festivais, né? A partir do ano que vem fazer 2 finais de semana, que assim nós poderíamos aumentar o número de atrações e também o número de dias, porque esse é um projeto sustentável, um projeto que visa Rio das Ostras buscar a sua vocação, que é a vocação turística, apesar de termos o petróleo, mas o petróleo é uma coisa finita. Então nós temos que ter projetos voltados para o turismo, que é a verdadeira vocação da cidade. E acho que nós estamos conseguindo com esse projeto maravilhoso, que é o Festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras. O processo pode, é claro, modificar, transformar, né, esses encontros, principalmente quem vem de longe, chega no Brasil, enfim, que tem uma cultura tão marcante. Você já ouviu algum depoimento, alguma coisa que você possa dividir com a gente, que te tocou nesse período? Eu acho assim, o que mais me tocou nisso foi um telefonema que eu recebi do Júlio Adrião, do Descobertas Américas. Que ele esteve aqui com a gente. É bárbaro o trabalho deles, mas porque esse projeto, ele tinha uma outra questão que a gente estava discutindo nisso, que era de levar os grupos para fora. Então, a gente tinha programado trazer curadores para cá e com alguns espetáculos já não inéditos, que já têm uma trajetória, dentre eles o Descobertas Américas estava programado. Em razão de ter um corte público, de verba pública aí, nós precisamos cortar essa parte do festival. E ele me telefonou me dizendo que ele faria o espetáculo de graça. Isso Isso que mais me tocou nisso tudo. Temos que tirar deles a razão pela qual eles continuam a torturá-los, maltratá-los. Por isso, eu, João Padan, vou catequizá-los. Vou ensiná-los a nossa religião. Religião nova, religião nova. Todo mundo sentado, parecia uma ola ao contrário. 5 mil índios sentando. 5 mil índios em roda, sentados em silêncio, olhando pra mim com o olho desse tamanho, papel e caneta na mão, esperando eu falar alguma coisa.
fala muito que a cultura brasileira é um pouco voltada para o próprio umbigo, assim, de que a gente fala muito da gente, de que é uma cultura que a gente está reafirmando, mas que esse cosmopolitismo de ver o que está acontecendo no mundo, que o brasileiro não tem muito essa tradição. Eu acho que essa questão da cultura, ela está em todo país. Todo o mundo inteiro se fala sobre a cultura local. A questão é que a gente não tem hábito mesmo. Nós temos subvenção, o teatro tem subvenção. Hoje o teatro sobrevive em função da subvenção. Os artistas não estão acostumados a ir para o mercado para procurar vender o seu trabalho. E a gente aqui, a subvenção acabou com o mercado. Então nós não temos mercado. Nós temos dinheiro, dinheiro público de renúncia fiscal, para fazer o trabalho, mas a gente não tem mercado. Não tem como sustentar o teatro mais sem essa renúncia, sabe? Isso é um grande problema, porque o dia, se por acaso ele deixar de existir, eu não sei como é que o teatro vai fazer. Ele vai ter que renascer, porque o modelo é um modelo de dependência absoluta. A referência que eu tenho assim hoje, né, são várias, né? Eu não tive a oportunidade de encontrar com um dos ídolos que eu tenho, que é o Eric Clapton, mas o B.B. King vai estar voltando aí de novo, né? Quem sabe eu já estou ali fazendo uma cast para ele. Posso dizer que eu cresci assim ouvindo Django Reinhardt. Coincidentemente, ainda o lugar que a gente normalmente janta aqui dentro do restaurante do hotel, a mesa ao lado é a mesa do Billy Corgan. Então, é aquela coisa que você fala, cara, eu era pequenininho, eu era desse tamanho, eu ficava vendo esse cara tocar na televisão, pirando, e hoje ele tá aqui do meu lado. Ano passado teve o trompetista Nicholas Payton, né? Eu sou fã dele, entendeu? E pra mim foi uma honra, assim, sabe? Estar junto com ele, conversar um pouquinho com ele. Como o Washington falou, nós estamos no mesmo hotel, sendo tratados da mesma forma como os nossos ídolos. Então isso, de certa forma, demonstra que você está chegando perto daquilo que você buscou, né? O problema é a gente pensar no artista, sabe? Quem faz isso? Quem faz o trabalho? Todo mundo fala do espetáculo, mas quem faz esse trabalho? E pensar o artista é pensar na profissão do artista, na sobrevivência do artista, de que maneira isso pode se dar para favorecer até esse mergulho mesmo. E é muito simples, a gente não está falando de nada demais. O que a gente está falando aqui é o que eu ouvi durante esses anos todos do próprio artista. Então, assim, o que a gente busca com isso é dar o suporte para o artista, para ele tentar procurar novos caminhos, sabe? Então, a nossa ideia é que a gente consiga fazer uma mostra brasileira nessas duas grandes feiras no ano de 2013. Esse é um sonho. E já chega mais do que em boa hora, porque a gente vê a arte brasileira das artes visuais, do cinema, da música, que há muito tempo, da moda até e o teatro. Pois é, é isso aí. Você falou muito bem. A música, a dança, o cinema... Todos eles a gente mostra, a gente tem uma possibilidade de
itinerar com esse tipo de arte. O teatro não. O teatro a gente está vivendo aqui. A gente não itinera nem pela América do Sul. É uma coisa impressionante. Os sul-americanos que estão no festival mencionam isso o tempo inteiro. Por que vocês não viajam nem na América do Sul? Enfim, a gente se pergunta isso também, né? Muito bom te receber aqui no Estúdio Móvel e volte sempre. Obrigado. Tomara que dê tudo certo, que a gente consiga, pelo menos, abrir os olhos para ter um outro olhar sobre a cena brasileira e a possibilidade da exportação do teatro brasileiro para o exterior. É isso aí. O teatro brasileiro precisa de figuras como o Sérgio Saboia, que a gente acabou de conversar aqui no Estúdio Móvel. E você que está aí do outro lado, quer saber mais, vai lá no site, descobre também no nosso site aqui do Estúdio Móvel e no site do evento. Beijo, até a próxima e vá ao teatro. Agora que ele me viu, eu com o banjo, ele falei, senta aqui, vamos lá, e fizemos um som. E foi aquilo que vocês estavam lá, vocês presenciaram, registraram isso, né? Foi muito bacana. E essa reciprocidade que existe, assim, tanto ele foi dar uma canja lá, quanto semana passada, a gente estava tocando em Paraty, tava o Chamar, o trompetista, que era uma das principais atrações do festival. A gente estava tocando, fazendo a nossa apresentação lá no Centro Histórico de Paraty. Ele chegou, saiu do hotel com o trompete dele na mão, chegou no meio da rua, veio dar uma canja com a gente. No ano passado também em Paraty, a grande atração do festival talvez tenha sido o Playing for Change, que é esse projeto super legal que tem no mundo inteiro. A gente estava lá também tocando, começou a chegar o pessoal do Playing for Change, de repente veio uns 3, 4 da banda, começaram a tocar ali junto com a gente. E a música é a linguagem universal, né, cara? Assim, então, às vezes, você não consegue conversar com palavras, mas musicalmente tá ali, né, cara?